Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao vídeo dominical da Magalu. Eu sou Bruno Mazzoni, sejam muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Hoje, pessoal, domingão, gravo para vocês no sábado, dia 3, mas o vídeo vai ao ar no domingo, dia 4, por volta da hora do almoço, ali 1h, 1h15 da tarde. Então, um ótimo almoço. Se já almoçou, boa tarde, se não, bom dia, bom apetite. Pois bem, pessoal, o que eu tenho para falar sobre a Magalu nas nossas prestações de contas aqui semanais, na nossa prestação de contas semanal, curva de juros, por que ela fechou no Brasil e no mundo, tá? Posso cornetar um pouquinho do câmbio, porque ele depreciou em vez de apreciar nos emergentes, tá? E aí, por fim, a gente vai falar sobre Magalu na análise técnica pré-resultado. Pessoal, não tenho muito mais do que apresentar para vocês na nossa atualização semanal, a não ser preço, que não sai do nosso cenário azulzinho que eu comento com vocês no gráfico, e as narrativas que o mercado pode tomar ou está tomando, na verdade tomou na sexta-feira. O que isso pode impactar as small caps de maneira geral, a Magalu, as empresas domésticas, né, que estão mais conectadas à atividade doméstica econômica e também mais sensíveis a juros. Então o papo vai ser esse. Seja muito bem-vindo. Disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, eu tenho que começar com esse gráfico que vocês estão vendo na tela, que é do payroll, tá? Gráfico de o relatório de vagas criadas formais de empregos não agrícolas nos Estados Unidos, o CAGED dos Estados Unidos. Nós tivemos um dado muito mais fraco do que o esperado na sexta-feira. Soma-se ao dado mais fraco do mercado de trabalho norte-americano da sexta, tá? Há outros dados de economia, principalmente PMI de manufatura e um dado também de serviço não vindo muito quente. Nós tivemos uma semana do trade recessivo startado, iniciado. Então o mercado panicou na gringa. Basicamente isso. Então nós tivemos na fotografia americana dados econômicos fracos. E aí startou, né, algumas vendas mais fortes. Todo mundo caiu na sexta-feira. Foi Dow Jones, velha economia, foi S&P e Nasdaq, Big Techs, as maiores empresas do mundo. E também as small caps do Russell 2000, né, o Russell 2000, também cedeu pra caramba. Então, nos Estados Unidos foi um banho de sangue, né? Um banho de sangue. Treasuries fecharam, curva de juros fechou por lá, fechou aqui também, tá? E o dólar perdeu força. Quem venceu? TLT, o ETF TLT, que aplica em bonds. Então, a curva de juros fechou pelo medo de recessão, não mais pela inflação, tá? Ter aliviado. E aí nós tivemos o valor de face dos títulos subindo, enquanto que os yields, o prêmio, né, os juros pedido pelo mercado, cortou, enquanto que o Fed está com toda a pinta aí que em setembro corta, de 0,25, que era a probabilidade maior, pulou para 0,50. Então, um resumão macro na terra do Tio Sam, que é muito idiosincrático para os ativos de risco lá, renda fixa e renda variável, a tese que durante a semana estava ganhando força, mais fraco, mas estava ganhando força, recebeu um combustível extra na sexta, que foi o mercado de trabalho, a tese de fraqueza de atividade econômica, o mercado de trabalho, então, que era o último bastião, enfraquecido. Tá? Então, nós começamos a ter agora uma narrativa que dados econômicos vindo abaixo do esperado é ruim. Segunda-feira é o próximo dado. ISM de serviços, PMI de serviços nos Estados Unidos às 11 horas. Então, a gente vai querer ver, caso você aplique nos Estados Unidos, tem ali ações nos Estados Unidos, dados econômicos vindo consenso ou pelo menos ou consenso mais. Dados fracos não mais são aguardados ou vamos dizer assim, administrados, percebidos como positivo. Tá? Nesse momento, o mercado precifica, então, que a atividade econômica, dentro do balanço de risco, passa a ser mais importante do que a inflação. Pessoal, é a primeira vez que nós temos esse tipo de narrativa desde a pandemia, desde 2020. Calma, que ainda não temos impactos negativos para Magalu, por exemplo. Ainda não. Por quê? Porque um payroll mais fraco, como vocês estão vendo, tá? Pode ter batido e bateu, tá? No Ibovespa, porque a atividade econômica nos Estados Unidos, mais fraca, requer então uma percepção de menos consumo de commodities. O Ibovespa, concentrado ali em commodities, depois bancos, viu na parte das commodities ceder muito forte. Só que o Small 11, o Trig 11, as Small Caps, não. Surfaram a parte positiva do trade recessivo, de recessão, que é fechamento de juros, já que nós não precisamos mais de política monetária restritiva, porque ela já está batendo na atividade econômica. Ou, enfim, está batendo na atividade econômica. Então, agosto, pessoal, até setembro, que vai ser a próxima reunião do Fed, acho difícil eles fazerem uma reunião extraordinária antes de setembro. Pode acontecer,
tá no mandato, né? Recorrer a uma reunião extraordinária para a corte, mas tudo mais constante, a gente deve ter uma narrativa desse começo de agosto de recessão. Recessão é ruim para as commodities, obviamente, bom para ouro, bom para bonds, né? Para títulos, tá? Títulos, principalmente títulos americanos, tá? As ações sofrem e deve estar no início desse sofrer. Agora, para nós tupiniquim, tá? Brasil, a gente tem um Ibovespa sofrendo, um BOVA11 sofrendo, então parabéns para você que comprou put, por exemplo, já está engordando, né? Tá ganhando dinheirinho nessa queda atual. Mas o Small 11, o Trig 11, é o oposto. O oposto não, é um pouco aquém. Pela primeira vez desde 2020 a gente pode ter a economia doméstica e os seus representantes na bolsa, né, recebendo um pouquinho mais de fluxo do que Petro e Vale, por exemplo. Por que eu digo isso? Porque a atividade aqui no Brasil está bombando, vendas no varejo, Magalu, está bombando, tá? E a gente não tem uma expectativa, pelo menos via fundamentos, tá, ruim. Já o valuation, a Magalu está contada se comparada nos últimos 10 anos e boa parte das ações também. Então as small caps premium, que a Magalu não entra, tá? Tô falando aí de Multiplan, de Kepler Weber. Kepler Weber ainda tá no mercado de commodities, então sai Kepler Weber. Multiplan, Fleury, por exemplo, que são small caps redondinhas, né? Iguatemi você pode colocar também. Recentemente a Allos de shopping ali para completar o setor também acaba sendo interessante, mas diversas outras empresas nós temos sim boas small caps redondinhas, lucrativas. Essas empresas tendem a performar muito melhor do que o Ibovespa, que é muito comoditizado o Ibovespa nesse momento. Então, empresas de economia doméstica podem se dar bem. A própria Ambev também pode se dar bem, que não é uma small cap, mas está conectada aqui com a economia doméstica. Isso porque nós temos agora um sopro do mercado externo ou do gringo fechando juros. Então, se a atividade econômica americana está mais fraca e o mercado de trabalho agora também apresentou uma fraqueza, o Fed vai cortar juros. De 25, pode-se ter a narrativa que será 50. Eu não acho. Mas vai se criar, pessoal, e já se cria, né? Porque a probabilidade no CME já é de 50 pontos de corte em setembro. Essa narrativa, Google, já faz fechar a DXY, faz fechar também a curva de juros. Tá? Ajudando a nossa curva de juros, que fechou mais de 2% na sexta-feira, 50 pontos base, 50 bips aí praticamente, 45. Tá? Isso ajuda. Então eu volto a dizer para vocês, prestação de contas, né? Só vou ficar pessimista com as small caps quando e se a nossa curva de juros 2027, que é que eu olho, né, bater ali 10,65. Com o fechamento de meio ponto base que nós tivemos durante a semana, pessoal, estamos em 11,50. Estávamos em 12, viemos para 11,50. Acho que tem mais chão ainda, até os 10,60. E isso, muito provavelmente, quem vai capturar esse fechamento, mesmo com um trade de narrativa recessiva, em um primeiro momento, de curto prazo, quem captura são as small caps brasileiras, tá? Que viveram, né? E boa parte dos gringos também, né? Dos gringos emergentes, viveram a abertura de juros ao longo de 2024. Tá? Agora eles vão ter um momento, um trimestre, tá? Ou um pouquinho menos que um trimestre de fechamento. E é isso que eu imagino que vai colocar small caps, empresas domésticas, à frente da alocação de recursos ao longo de agosto e setembro. Essa seria a minha opinião, pessoal. Então, pouco se fala de Magalu, especificamente mais de macro, porque é um momento de um turbilhão macro muito grande. Tá? A narrativa mudou muito rápido e é assim que acontece, creio eu, em um mercado data dependente, né? Precisa de dados ali para montar a sua tese de investimento de trimestre, já que as coisas estão muito rápidas, tá? Então, curva de juros que fechou, para mim tem mais ainda para fechar. Já teria sem uma recessão, mas continua tendo agora, tá? E agosto é o mês do desgosto aqui no Brasil, porque temos a entrega do orçamento de 2025, agora em agosto, e muito provavelmente no final do mês o novo contingenciamento, que vai precisar, o Haddad já comentou, etc. Vai haver mais um contingenciamento, um bloqueio, etc. Então o Brasil, o governo, tem chance de melhorar o fiscal, tá? Com notícias positivas, ou pelo menos a saída das incertezas, orçamento e próximo contingenciamento, mas mais o orçamento, tá? Enquanto que na gringa, nós temos fechamento de juros via percepção de atividade econômica mais fraca. Tudo isso, pessoal, no quantitativo do Ibovespa, quando a gente vai para o Ibovespa, e aí o market breadth do Ibovespa, não do Small 11, que eu ainda não tenho, tá um pouco da Magalu, tá? O que eu trago aqui para vocês é que a segunda semana de agosto, vamos chamar assim, o Ibovespa se aproxima de um desconto quantitativo, tá? As small caps devem ir bem, tá? Agora, o Ibov, pessoal, ainda tem um pouquinho de chão para ceder. Um pouquinho de chão de ceder. Mas agosto pode ser em algum momento ali na segunda quinzena, ambos descontados, caso a gente tenha também quedas nas small caps. Temporada corporativa é importante. Resultado da Magalu em agosto. Anotem aí, né? Vamos para o gráfico da Magalu já já. Aqui no quantitativo eu só quero gravar para vocês, pessoal. Quem tem paciência esse ano
fez 2 aportes. Fez um aporte ali em abril, fez um aporte também em junho. Em maio, né? Maio para junho ali. Tá faltando agora, em janeiro também, perdão. Janeiro também. Janeiro, fevereiro aqui, né? Foram 3 aportes, faltou eu grifar, tá? Aqui entre fevereiro e março também fez um aporte. Então fez 1 aporte, 2 aportes, 3 aportes. O quarto tá com cara que vai ser em agosto. Esse aporte aqui, pessoal, não é um aporte mensal. É um aporte duplo, aquele por ordem, por quantitativo e também por a mercado nas suas compras mensais. Agosto me parece também ser esse mês, tá? Que vai ser esse mês. E dentre as ações, as small caps, as empresas domésticas que você quer comprar, na minha opinião, serão melhores compras do que commodities. Commodities é o principal risco. Se de fato nós tivermos uma desaceleração forte, quem apanha mais é commodities. Então vocês viram aí o petróleo cair 4% na sexta-feira. E por que nosso câmbio não se valorizou, já que o dólar caiu no mundo inteiro e as curvas se fecharam? Porque nós tivemos o iene japonês se valorizando 6%. E ele faz parte de um carry trade muito importante para fluxo de dinheiro e entrada de dólar para países emergentes. Falo muito sobre isso no vídeo da Itaúsa e também destaquei para vocês no vídeo do carry trade. Por que você precisa saber? Está aqui no canal, eu sugiro a todos, vou deixar nos cards para vocês. Na análise técnica, pessoal, final do vídeo aqui, eu não tenho muito para dizer. Tá? Então a Magalu tem o potencial desse rally, tá? No mínimo até os 14,65. No máximo até os R$19 por hora, tá? Por hora, 16,54 no meio do caminho, tá? Então, se você tem uma expectativa de retorno da Magalu, 14,65 é o primeiro e mais forte para curto prazo, agosto e setembro. E numa virada, se você acredita que o resultado vai vir bom e a gente não vai ter recessão, vai ser uma narrativa de recessão nesse primeira quinzena de agosto, mas aí, dado de segunda-feira, por exemplo, a SM de serviço vem forte, ou um outro dado no meio do mês vem forte lá nos Estados Unidos, e a gente tem a recuperação aí de uma tese de soft landing. Por hora, pessoal, sexta-feira startou, começou uma tese de recessão. E aí quem apanha mais? Commodities, tá? Commodities. Em um primeiro momento, nossa moeda está apanhando, mas eu não vejo isso acontecer por muito tempo. O iene em algum momento vai estabelecer uma parada de valorização e vai voltar a se desvalorizar com o dólar, vai pelo menos ficar lateral, tá? Então, fiquem só espertos aí com o câmbio em um primeiro momento, tá? E commodities, são as duas perigosas. A gente pode ver sim, né? Dólar e commodities apanhando, aqui no Brasil, commodities apanhando e o dólar em um primeiro momento ainda estável, para depois ele fechar. Porque o BC brasileiro não tem no horizonte corte de juros. Tinha até aumento de juros. Temos a ata terça-feira para falar sobre isso. Enquanto que os Estados Unidos pode, em uma talagada só, cortar 0,50, fortalecendo ainda mais o nosso CDI. Então, em um primeiro momento, a gente ainda perde um pouquinho de terreno no câmbio, ou não tem uma apreciação muito boa do real, mas em um segundo momento, já para setembro, outubro, o real deve voltar a se apreciar. A inflação não deve ser um problema e a atividade econômica aqui no Brasil não apresenta nenhum sinal de recessão. Então a Magalu, por exemplo, pode bater o Ibovespa no segundo semestre, certo? Suportes 9,97, 11,70, fechamos lá, continua, 8,86, 8,26. Tá? Alvo principal por hora, pessoal, pré-resultado, resultado que está programado para o dia 8 de agosto, tá? É dos 14,65. Depois do resultado, a depender dele, se for positivo, a gente pode falar dos 16,54 e dos R$19. No mais, pessoal, essa foi a atualização da Magalu. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.